Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos nessa casa de oração. Eu vou fazer uma leitura de harmonização. Perante os amigos. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender e auxiliar, nem amparar, nem servir, não sai de si mesmo ao encontro de um amor em alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos. Sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos a ajudar aos entes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entende eles. Deva ser a felicidade que procuro, sem cogitar de nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como sou, devo, de minha parte, aceitá-los como são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado a convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação, incessante, e por vezes a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imagine-nos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Essa leitura é do Sinal Verde, Francisco Cândido Xavier, ditado por André Luiz. Boa noite a todos, mais uma vez, né? Que sejam todos bem-vindos nesta casa. Numa terça-feira de carnaval, né? Deixamos a nossa casa, viemos para esta casa aqui, ó, que está esperando todos, que já foi preparado a semana inteira, para os irmãos que aqui chegarem, que vierem em busca de paz, de amor, de alguma coisa que a gente está precisando, conversar com Deus. Que Ele é tudo, né? Deus é tudo para a gente, para nós todos. Sem Ele a gente nada será. Então, amigos, que sejam todos bem-vindos e vamos acalmar a nossa mente, o nosso coração e vamos pensar naquele lá em cima, que Ele tudo pode e tudo vê, o que sentimos, o que fazemos, Senhor Jesus. Pai de infinita bondade, que derrama suas bênçãos em cada um irmão aqui presente, que deixaram os seus lares para estar aqui conosco. Que bom, Senhor amado, que esses irmãos estejam sempre nesse caminho tão amado, tão amoroso, Senhor. Que possamos aos irmãos pensar, olhar para dentro da gente, para dentro de nós. O que viemos fazer, o que estamos fazendo, Pai? Estamos aqui porque fomos chamados, Senhor Jesus, para aqui estar diante desses irmãos espirituais que nos esperaram nesta noite. Pai de infinita bondade, cada um de nós aqui presente, receba o bálsamo necessário, sua saúde do corpo e do espírito, conforme seu merecimento, Pai. Nos guardiões, pela sua infinita bondade, velai sobre nós todos, sede nosso protetor nesta prova da vida terrena. Dai sempre coragem e resignação
para tudo aquilo que vier até nós, que podamos receber e auxiliar a todos que vieram. Com essa prece, em teu nome, com o auxílio dos bons espíritos, o mentor espiritual desta casa, desse trabalho, vamos assim dar aberta a primeira parte desta noite, que é a palestra que o nosso irmão Maurício nos trouxe para nós. Vamos vivar em favor deles, que tudo possa sair conforme o nosso merecimento. Que assim seja. Com a palavra, Maurício, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que nesses breves minutos que aqui estaremos, que possamos levar conosco, né, essas boas vibrações desse ambiente preparado com tanta antecedência e que estas vibrações nos aqueça e ilumine nossos corações e principalmente que a gente possa também aquecer e iluminar o coração daqueles que necessitam e que precisam. Eu começo pedindo desculpas, isso que eu estou fazendo não é cacuete não, tá? É porque eu recentemente, há pouquíssimos dias, eu ganhei um novo par de olhos e estou em fase de adaptação, então tem hora que eu fico tentando achar o foco aqui, está muito difícil. Eu achava que eu estava ruim das vistas, mas quando eu coloquei os óculos, eu percebi que eu não estava ruim, eu estava cego. Então, mas eu estou ainda nessa fase de adaptação, é muito estranho. O mundo parece que balança. Quem já está acostumado não estranha nem um pouquinho. Eu ainda estou estranhando bastante. Meus irmãos, creio que todos aqui conhecem a parábola dos trabalhadores da última hora. Essa parábola, muitas vezes, no Evangelho, no Lar, em debates de grupos de estudo, ao menos na minha família, cria algumas discussões, porque ela, no primeiro momento, ela parece ser injusta, mas a partir do momento da reflexão, da interpretação da mensagem, estas dúvidas ou estas discussões, elas se acalmam. Acredito aqui que todos conheçam, mas por conta do roteiro da exposição, vou tratar dela, vou começar lendo-a. Essa parábola tem um trecho que diz o seguinte, eu vou pular, eu vou já para a parte principal, mas respondendo para aqueles que não conhecem, que eu acho pouco provável, havia um dono de uma grande fazenda e ele necessitava de trabalhadores para o momento da colheita. Ele então solicitou que seus empregados fossem até a praça da cidade e trouxessem um grupo de trabalhadores. E assim foi feito, trouxeram esse grupo de trabalhadores, eles começaram a trabalhar, mas ali por volta das 11 horas da manhã se percebeu que ainda havia a necessidade de mais trabalhadores. Então, novamente, ele pediu que um grupo fosse até novamente à praça e trouxesse mais um grupo de trabalhadores. E assim foi feito. Trouxeram mais um grupo de trabalhadores. A colheita seguiu e se percebeu que aqueles grupos ainda eram poucos para o trabalho que necessitavam. Então, foram atrás de mais trabalhadores. E assim foi sendo feito durante o dia. Até que chegou por volta das 5 da tarde, o dono da fazenda disse, vai lá e traz mais trabalhadores, porque a gente precisa. E eles foram lá e trouxeram mais um grupo. Esse grupo chegou nesse horário, mais ou menos às 5 da tarde. O trabalho se encerrava às 6 horas, mais ou menos. Então, quando se chegou às 6 horas, que foi encerrado o trabalho, o dono da fazenda, então, se colocou a pagar esses trabalhadores. Formaram uma fila dos que chegaram primeiro, ou seja, às 8 horas, para o final, os que chegaram por último, ou seja, a turma das 5 horas. Então, quando o pessoal, a turma das 8 horas começou a receber o valor X, dinheiro lá que foi combinado, aliás, desculpe, foi o contrário, começou os últimos, que chegou
a turma das 5 horas, para o final, o pessoal que chegou às 8. Então, o pessoal das 5 começou a receberam um valor lá que tinha sido combinado. O pessoal das 5 começou a receber um. O camarada que chegou às 8, que estava lá no final da fila, que ele olhou, disse, pô, se o cara que chegou às 5 horas recebeu um dinheiro lá que foi estabelecido, eu que cheguei às 8, eu vou ganhar muito mais, muito além do que a gente tinha combinado. E assim foi ocorrendo os pagamentos, e quando chegou então na vez desse camarada que chegou às 8 horas, ele também recebeu o valor de qualquer coisa. E aí ele ficou muito incomodado, ficou muito bravo, e foi reclamar com o patrão, porque o sujeito que chegou às 5 da tarde recebeu o mesmo valor que ele estava lá o dia inteiro, que chegou às 8 horas. E aí o patrão, o dono da fazenda, disse o seguinte, mas respondendo, disse o dono da vinha, meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionamos comigo receberem 1 denário pelo teu dia? Toma-te o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque eu sou bom? E a parábola então encerra com a frase tradicional, né? Assim serão os primeiros, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso está em São Mateus. Por isso que eu digo que, pelo menos na nossa família, essa parábola, ao pé da letra, ela causa discussão, porque no primeiro momento, na primeira leitura, parece ser realmente injusto. E aí a gente, quando lê a resposta do dono da fazenda, do dono da vinha, a gente começa a entender, porque ele combinou, é direito dele fazer essa combinação. Mas, primeiro, que essa história é uma historinha contada por Jesus para tentar fazer com que a gente possa entender a vida, que a gente possa entender as leis de Deus, as leis universais. Esse dono da fazenda não existiu, essa fazenda não existiu, esse trabalho não existiu, era apenas uma historinha e nenhum patrão pagaria para a pessoa que chegou às 5 horas por 1 hora de serviço o mesmo valor que pagaria para alguém que trabalhou o dia todo. Mas essa parábola, primeiro ela vem, como disse a expositora Anete Guimarães, essa parábola tem, no primeiro ponto, a inveja. Vem tratar de alguém que o fato de ter trabalhado muito menos que o anterior, ter recebido o mesmo valor. Ele se sentiu injustiçado. Ora, se ele combinou o mesmo valor, se aquele valor estava bom para o trabalho dele, pouco importa o quanto o outro vai receber. Mas nós temos uma grande tendência ainda da importância para tudo que acontece com as outras pessoas. Tudo que acontece às outras pessoas nos afetam, nos incomodam de tal forma a ponto de a gente, às vezes, discutir, agredir, de a gente se incomodar, de nos causar mágoas, de nos causar uma infinidade de sentimentos que acabam nos prejudicando. Isso está certo? Não. Isso é normal? Sim. Do ponto de vista do padrão vibratório, do padrão de evolução, de maturidade que nós nos encontramos, isso é uma coisa normal, uma coisa natural. Nós estamos atualmente vivendo num mundo de provas e expiações. São 5 os padrões, ou 5 os mundos, tipos de mundos. São os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos regeneradores, os mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes, né, ou angelicais. Ou seja, nós estamos no número 2. Nós estamos mais próximos da primitividade do que da angelitude. Nós temos longos caminhos ainda pela frente. Então, no padrão em que a gente se encontra,
determinados tipos de comportamentos ainda são normais. Deveria acontecer? Não, não deveria. Mas, à medida em que a gente vai aprendendo, que a gente vai experimentando as nossas relações, isso vai fazendo com que a gente, pouco a pouco, vá tirando de nós, vá aparando essas arestas que nos prejudicam e prejudicam a outras pessoas. Então, nesse estágio em que a gente se encontra, na situação em que nós vivenciamos, é uma coisa perfeitamente normal. No livro Refúgio, da psicografia de Chico Xavier com o Espírito Emmanuel, tem na sua página 22 um trecho que trata refletindo a lição. Nesse capítulo, Emmanuel faz uma reflexão sobre também esta parábola. E ele faz uma analogia contando a seguinte historinha. Imaginamos nós numa cidade, ou uma região, ou uma comunidade, onde nós temos, no seu ponto central, um grande morro, uma grande montanha. E no alto dessa montanha está tudo o que a gente imagina, tudo o que a gente considera por felicidade. Tudo o que a gente objetiva na nossa vida está lá no topo dessa montanha. Então, é convidado um grupo de pessoas a subir. São convidados vários grupos de pessoas. Mas então, o primeiro grupo de pessoas começa então a subir essa montanha. Diz Emmanuel o seguinte: convidados, ainda estou tentando achar o foco aqui. Convidados os primeiros servos à excursão difícil para a conquista da divina riqueza, eis que de início preferem explorar os recursos auríferos das faldas do monte, contentando-se a pretexto de garantirem a vida fácil. Ou seja, esse primeiro grupo, quando ele começou a subir, ele viu que naquela primeira parte dessa montanha tinha árvores frondosas, tinha água, era uma temperatura agradável. O que esse primeiro grupo fez? Não, aqui está bom, vamos ficar por aqui, aqui tem o que a gente precisa. Pois bem, então foi convidado um novo grupo a subir essa montanha. Chamados os segundos, começam a subida, contudo, impressionam-se adiante com os deslumbramentos da fauna e da flora em plena serra e resolvem parar construindo celeiros que lhes asseguram a saciedade e o conforto. Então, o segundo grupo passou por essa turma aí do primeiro e, ao chegar o segundo, também se depararam com árvores, frutas ainda melhores, com condições de sobrevivência ainda melhores. Então, o que eles fizeram? Começaram a construir ali celeiros, casas, para que eles pudessem viver com saciedade. Estava bom naquela segunda fase, o segundo grupo. Então, foi convidado um novo grupo para subir essa montanha. Trazidos os terceiros, ao invés de realizarem a ascensão, consagraram-se a indagações fastidiosas e indébitas em torno da montanha ciclópica, medindo-lhe a horizontalidade e permanecendo no mesmo nível. Ou seja, esse terceiro grupo, além de encontrar as coisas que tinha com a turma do primeiro e do segundo grupo, boas árvores, boa alimentação, água fresca, animais que tinham condições de lhe trazer alimentos, eles começaram a discutir entre eles sobre a montanha. Resolveram, então, medir o tamanho da montanha, discutir por que a montanha estava ali, para que ela servia, essa montanha, para a humanidade, o quanto ela era importante para a beleza do local. E não avançaram, ficaram por ali. Então veio o quarto grupo.
Os últimos trabalhadores convocados, porém, não se demoraram no egoísmo ou na distração. Consideraram o objetivo que lhe cabe alcançar e, esquecendo as dificuldades, sacrifícios, rasgam precioso trilho vertical entre a base e o cimo, adquirindo, como é justo, antes dos companheiros, o tesouro da claridade eterna que lhes enriquece o espírito para sempre. Então, este último grupo não parou para nada. Não ficaram observando as belas árvores, a água que tinha, as condições de sobrevivência, não ficaram discutindo sobre o tamanho da montanha, a importância da montanha. Não, esse último grupo observou qual o caminho que eles tinham que seguir, rasgaram o caminho, como diz o texto, e rapidamente chegaram ao cume dessa montanha. E lá, então, eles foram recompensados pelo seu objetivo, tudo que tinha lá, que eles consideravam a felicidade. Esses foram os trabalhadores da última hora. Um grupo muito anterior foi convidado e não obteve sucesso porque caiu nas armadilhas dentro deles próprios. E o último grupo não se deteve para nada e seguiu em frente. Eles, tendo sido os últimos, foram sim remunerados de uma forma melhor? Sim, mas porque não perderam tempo. Então, em essência, essa parábola trata, na verdade, da perda de tempo. Tem no seu fundamento a inveja? Sim. Mas o principal é a questão da perda de tempo. O quanto de tempo nós perdemos por questões, às vezes, muito pequenas. Quanto tempo a gente fica discutindo coisas sem a menor necessidade, quando a gente pode estar adquirindo conhecimento, a gente pode estar melhorando as nossas convivências interpessoais. Porque todos nós, ao reencarnamos com objetivos de nos melhorar e facilitar o melhoramento do próximo. Então, todos nós, em algum momento, temos por objetivo aprender e ensinar. E essa perda de tempo causa atrasos no nosso processo, na nossa programação, que ao reencarnarmos foi combinada, vamos dizer assim. Há um trecho nesse mesmo capítulo dizendo o seguinte: ninguém pergunta ao homem no mundo espiritual quantos dias desfrutou da terra, mas sim o que fez das bênçãos das horas em que lhe foi agraciado pela providência divina. Ninguém pergunta para nós quanto tempo a gente ficou aqui, mas o que a gente fez desse tempo aqui. Ninguém é chamado a explicar, além do mundo, quantos princípios teóricos abraçou em matéria da fé, mas é constrangido a esclarecer quanto bem realizou com a religião que lhe clareava o caminho. Hoje ainda, auxilia a ti mesmo, auxiliando os outros, para que amanhã te vejas auxiliado pelo salário divino reservado pelas leis que nos regem. Ninguém nos pergunta qual a fé, qual a ideologia religiosa que nós professamos enquanto estivemos encarnados. Pouco importa. Pouco importa. Mas nos perguntarão o que a gente fez desse conhecimento adquirido, seja em qual doutrina religiosa for, o que a gente fez desse conhecimento, quanto de bem nós podemos oferecer a outras pessoas. Segundo o expositor Haroldo Dutra Dias, toda e qualquer doutrina religiosa tem por objetivo transformar a pessoa em um ser melhor. Ponto. Toda, sem exceção. Quando uma doutrina religiosa
ou quando um dirigente religioso, de alguma maneira, prega a intolerância, a violência até, o ódio, o preconceito, ele está se equivocando na interpretação daquela doutrina religiosa. E aí ele passa a assumir a responsabilidade pelos atos de cada pessoa que, influenciada pela informação dele, possa ter cometido equívocos. Mas toda a doutrina religiosa, em sua essência, objetiva sempre transformar o ser numa criatura melhor. Todas elas. E aí o dirigente religioso, quando equivocado no entendimento da sua mensagem, e pode e vai, muitas vezes, induzir pessoas a erros de atitudes, erros de pensamento, erros de interpretação e principalmente erros nas suas ações. Ele está assumindo essa responsabilidade. Na música Tocando em Frente, e eu creio já ter comentado isso aqui, que é a música, para mim, a música mais bonita que eu conheço, tem no trecho final que diz o seguinte: cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Nós somos seres em construção. Repito, nós estamos no estágio 2 ainda. Temos outros 3 estágios ainda pela frente. Mas nós estamos no 2. Significa dizer que nós, sim, estamos muito no início da nossa própria construção. Então, cada um de nós está compondo essa história, ou seja, está colocando um tijolinho nesse processo de construção de cada um de nós. E esses equívocos, esses erros de interpretação, de pensamento, de observação, ainda são, saúde, são naturais. São naturais. A única forma de a gente saber que a gente pegou um caminho errado é quando a gente se depara com o fim da estrada e viu que ela não vai para lugar nenhum. Fora isso, não há como a gente saber que errou essa trajetória. Então é necessário que a gente retorne ao início e assim busque o caminho certo. Assim funciona as nossas experiências no mundo da matéria. Vamos cometendo equívocos, vamos errando, vamos pouco a pouco dando com a cara na porta, mas aos poucos também nós vamos acertando. E dentro de um tempo razoável, a gente vai começar a perceber que a gente já está acertando mais do que errando. Isso é normal, isso é natural. O que não é natural é a intolerância de achar que estamos sempre no caminho certo, porque não estamos. Não estaremos. Nós não temos compromissos com o erro, mas nós temos compromisso do aprendizado. Então temos sempre que estar dispostos a aceitar os erros e o aprendizado que ele vai nos trazer. Porque todo e qualquer obstáculo na nossa vida tem por objetivo nos ensinar. Problemas, dificuldades não servem para mais nada, eles servem apenas para nos ensinar. E aí, a capacidade de aprendizado, ela vai melhorando com a medida que a gente vai experimentando. A gente, em algum momento, age contrário à lei de Deus, movidos pela ingenuidade, movidos pela ignorância, né? Ignorância no sentido de ignorar, de não saber as consequências dos nossos atos. Então, a única forma de a gente aprender é sofrendo as consequências dos nossos atos. Certamente eu já contei essa história aqui, a minha filha fica meio incomodada quando eu conto, como ela não está aqui, eu posso contar com mais tranquilidade. Quando ela era criança,
ela fez um Facebook, do tempo do Facebook ainda, bem mais ativo, né? Ela fez um Facebook para ela, abriu um Facebook. E eu lembro que minha esposa, a gente estava dirigindo, a gente estava indo para algum lugar, e ela ligou avisando: ó, mãe, eu fiz um Facebook para mim e coloquei umas fotos da tia fulana de tal muito engraçadas. A minha esposa, por já ser mais experiente do que ela, isso eu não posso dizer isso na frente dela, né? Ela era mais experiente. Minha esposa, por ser mais vivida, mais experiente, avisou: ô, Laura, é só a tia fulana de tal. A tia fulana de tal, ela tem uma característica, ela não gosta que coloque qualquer foto. Ela gosta, quando alguém tira foto dela, ela vai na câmera ou no celular olhar como é que ficou a foto. Não são outras pessoas, é só a tia fulana de tal, tá? Ela vai olhar para ver se não ficou de olho fechado, se não está fazendo careta. É só ela, ninguém mais faz isso, principalmente as mulheres não têm esse hábito, né? É só a tia fulana de tal. Mas ela olha a foto toda para ver se não ficou nenhum detalhe fora do lugar. E aí a minha esposa avisou: Laura, cuidado, a tia fulana de tal pode não gostar. A minha filha, então, contrariada, foi lá e excluiu estas fotos. Naquela mesma semana, elas todas se encontraram na casa da minha sogra, como de hábito, um hábito que elas têm até hoje, de tomar café. Então, estavam todas lá. E é uma coisa que me chama muito a atenção, porque às vezes são 6, 7 pessoas falando todas ao mesmo tempo, às vezes 3, 4 assuntos completamente diferentes, e elas conseguem se entender. Isso, eu não consigo aceitar isso até hoje, tá? Eu tenho muita dificuldade, e às vezes eu fico observando isso. Tem 3 pares de pessoas, cada um está conversando um assunto, os assuntos estão se atravessando, e uma consegue dar fé do assunto da outra. Eu fico espantoso isso. Numa dessas conversas, nessa conversalhada toda, a tia fulana de tal olhou para Laura e disse: ô, Laura, que foto foi essa que tu andou colocando no Facebook? Que as minhas amigas viram e vieram comentar que as fotos eram muito engraçadas. E eu fui olhar, não tinha mais. Tu vê bem o que é que tu tá fazendo? E aí a minha filha ficou toda sem jeito, né? Já tirou e tal. Bom, a mensagem, né? A lição. A minha filha fez algo que, no ponto de vista dela, ingenuamente, achou que seria engraçado. A minha esposa, baseado na sua vivência, já com a própria irmã, na sua vivência de vida, alertou a minha filha que isso poderia dar um problema. Por acaso, a minha filha aceitou a sugestão e corrigiu a atitude. E evitou, assim, uma situação desagradável para ela, minha filha. E isso acontece conosco o tempo todo. A todo instante. A gente vai fazer algo, a gente faz algo, pensa em fazer algo, achando que vai ter um resultado. E muitas vezes isso tem um resultado completamente diferente daquilo que a gente imaginava. Por quê? Por conta da nossa ingenuidade, muitas vezes, da nossa incapacidade de perceber as consequências daquele ato que, no primeiro momento, parece ser um ato simples, ingênuo, sem objetivo de ferir, de magoar, de atrapalhar a vida de outras pessoas. E depois que as coisas acontecem, a gente olha para trás e, poxa, era lógico que as consequências só poderiam ser isso, mas eu na hora não percebi. E muitas vezes nós temos alguém mais experiente ao nosso lado que nos alerta das consequências dos nossos atos, estando ele encarnado ou não. E a missão dele é justamente isso, nos avisar das consequências dos nossos atos, nos alertar que isso eventualmente pode causar algum problema. E, naturalmente, as consequências desses problemas vai se recair sobre nós mesmos, através do arrependimento, através da mágoa. Então, a todo instante,
estamos tomando decisões que, com certeza, vai causar consequências, boas ou não, a outras pessoas. E a todo instante nós temos pessoas nos intuindo para que a gente, nos intuindo ou nos avisando, para que a gente busque sempre agir para o bem. Estas pessoas também, esses que nos alertam, que estão sempre cuidando de nós ou nos acompanhando, têm esta missão também, por objetivo, nos alertar. Então, toda vez que a gente chega num lugar como esse, senta numa cadeira como essa, no centro espírita, na igreja católica, num templo religioso, seja ele qual for, nós estamos, assim, buscando ser estes trabalhadores da última hora. Ser esses trabalhadores que são aqueles que nós vamos buscar o aproveitamento melhor do nosso tempo. Buscar agir cada vez mais pensando exclusivamente no bem do próximo e no cumprimento das leis de Deus, das leis universais. É disso que trata essa parábola. Evitar perda de tempo. Evitar arrependimentos. Evitar de olhar para trás e se lamentar pelas oportunidades que nós tivemos de subir rapidamente essa montanha, como diz o texto de Emmanuel, e chegar rapidamente no alto dela e receber o salário da felicidade, receber o salário da sensação do dever cumprido. Que cada vez mais a gente perca menos tempo. Que cada vez mais a gente possa auxiliar e cada vez menos nós sejamos auxiliados. Que cada vez mais nós sejamos faróis que iluminam o caminho do próximo. Que cada vez menos nós estejamos perdidos, precisando do auxílio. Que cada vez mais a gente consiga auxiliar, iluminar, aquecer o coração daqueles que precisam. E eu encerro com um trechinho do livro Instrumentos do Tempo, uma frase de Emmanuel, que ele diz o seguinte: levanta-te cada manhã e prepara a acústica da própria alma, a fim de lhe registrares as sugestões. E não te esqueça de que, se souberes escutar o divino mentor nos diversos chamamentos de cada hora, chamemos a ação digna. Agradeço a todos a atenção, agradeço o convite, é sempre muito bom retornar a esta casa, sempre muito bom retornar a esse ambiente. Agradeço demais também a oportunidade pelo trabalho de Jesus. Uma boa noite a todos, uma semana de paz e de harmonia. Então, nesse momento, depois de ouvir essa mensagem, né, que nos conforta o coração, sabemos que estamos indo no caminho, né, indo buscar aquilo que tanto precisamos, auxiliar nossos irmãos, às vezes, tanto precisam da gente e a gente deles, né? Então, convido os irmãos a acalmar a sua mente, fechar os olhos, acalmar o seu coração. E como se diz, o silêncio também é uma prece. Pai de infinita bondade, que esteve conosco nesta noite, os bons espíritos, que nos acolheram aqui. Vamos levar nosso pensamento a Deus, o nosso Pai. Vamos pensar em tudo aquilo. Vamos pensar em nós, olhar para dentro de nós, o nosso coração, a nossa mente. E vamos também, né, levar o nosso pensamento aos nossos lares, alguém que deixamos lá. O mesmo amigo que precisa de uma palavra amiga, não tem a mesma sorte de estar aqui conosco, de vir ao encontro de Deus, nosso Pai. Vamos pensar nessas pessoas também, encontrando na rua, dando um abraço, apertando a mão,
Isso também é uma prece, Senhor Jesus. Como tem um ditado que diz, ninguém tem tão pouco para dar que dê um abraço. Isso também, muitas vezes, a gente encontra alguém e as pessoas até pedem um abraço. Como isso é bom. É bom para quem dá e para quem recebe, Senhor. Senhor Jesus, vive nesse encontro, nesse momento. Acampe, Senhor, nesse lugar. Abençoa todos os irmãos que entraram por esta porta, aqui dentro desta noite, que vieram em busca de paz, de amor, de saúde. E vamos pensar, Senhor, em favor deles, que é Deus que tudo bem ajudará e abençoará. Sendo assim, vamos encerrar os trabalhos, a primeira parte do trabalho desta noite. Foi a palestra com o nosso irmão que nos trouxe. E vamos pensar em favor deles, que ao voltar ao seu lar, que ele volte na paz do Senhor Jesus, assim como ele saiu do seu lar. Pai amado, também abençoa todos nesse momento. E vamos agora nos trabalhos de paz e convidar os irmãos a ficar em seus lugares, que serão convidados para tomar suas paz. Que assim seja, com essa prece, vamos agradecer e vamos encerrar a primeira parte do trabalho de hoje. Obrigado ao nosso irmão Maurício, que nos presenteou nesta noite. Obrigado, Maurício, e tenha uma boa volta ao seu lar. Obrigada.